Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui para mais um encontro. E nesse encontro vale a gente lembrar que a gente vem comentando, nos encontros anteriores. A gente já tem umas 4 aulas que a gente vem falando, desenvolvendo e trabalhando com as tais equações. Começamos lá com a equação do primeiro grau. Aí na equação do primeiro grau nós verificamos o passo a passo de como se resolver, a questão lá das sentenças abertas representadas por igualdade. Depois fomos evoluindo com esse estudo, fomos para a equação do segundo grau, depois vimos as equações biquadradas, as equações irracionais. Mas chega um momento na álgebra que a gente pode se deparar com situações de desigualdades. Quando você tem essa sentença matemática lá aberta, representada por igualdade, beleza, de alguma maneira você vai sair dessa enrascada. E o detalhe, quando você trabalha com a igualdade, a gente pode pensar assim, você vai achar x igual a alguma coisa, ou x igual a uma ou mais coisas, no caso da equação do segundo grau, por exemplo. Agora, e quando é desigualdade? Quando essa sentença matemática ela é representada por uma desigualdade, e essa desigualdade vai ser uma coisa bem característica, que nós vamos ter que estar familiarizados com aqueles sinais operacionais de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, isso muda um pouquinho a figura. Porque quando você responde algo desse tipo, ou seja, você encontra algo que torna-se verdadeira aquela sentença matemática, você não encontra um único valor, você encontra um novo conjunto. Isso que é interessante no que a gente chama de inequação, porque a resposta ela não é uma resposta direta. Ela pega um conjunto verdade e esse conjunto verdade acaba se transformando num tal conjunto universo. Você gera um novo conjunto. Para exemplificar isso, eu tentei ser o mais objetivo possível e trouxe algumas coisas aqui para vocês no quadro. Primeiro, a própria definição, por que a gente chama lá de inequação. Está aqui, chama-se de inequação toda sentença matemática aberta expressa por uma desigualdade. É meio estranho, porque você tem desigualdade, por exemplo, o sinal diferente não deixa de ser uma desigualdade, mas não é esse caso nosso. Nossos casos de desigualdade vão ficar restritos a trabalhar com esses símbolos. Menor que, maior que, maior ou igual que, menor ou igual. Aqui tinha que ser só para deixar menor ou igual. É para colocar os 4 símbolos ali na nossa exemplificação. Então, exemplos de inequações eu tenho aqui, x mais 7 menor que 12. 2x menos 5 maior que 1. 5x menos 2 maior ou igual a 2x menos 4. 3x menos 1 sobre 4 é menor que 4. Então, são exemplos ali que eu tenho de inequações. Sentenças matemáticas abertas, depende da variável para se tornar verdadeiro ou falso, representado por esses símbolos aí que nós temos como desigualdade, de maior ou menor. Esses símbolos vão ser bastante interessantes porque eles vão meio que indicar sentido para uma inequação. Então você vai ter o sentido menor e o sentido maior. Isso vai depender sempre da maneira que você lê. Como a gente tem o convencionamento de você ler da esquerda para a direita, então você vai ler o símbolo dessa maneira. Quando você pegar aqui x mais 7 é menor que 12. Se a gente pudesse ler o contrário, você teria aqui, 12 é maior que x mais 7. Então tudo vai depender do sentido. Quando você inverter o sinal, o que é maior virá menor, ou maior ou igual virá menor ou igual, você está invertendo o sentido da inequação. Já estou me antecipando em falar isso porque a gente vai precisar entender uma mudança de sentido em determinado momento da resolução dessas inequações. Uma outra coisa interessante que eu coloquei, eu já mostrei isso, falei isso aqui há pouco, mas resolver uma inequação é determinar os valores que tornam o seu conjunto verdade num conjunto universo. Meio estranho falar isso. Você vai procurar um conjunto verdade, e para a gente, se estivéssemos falando de equações, por exemplo, você teria lá um valor específico para aquele conjunto verdade. Agora não. Quando você descobrir o conjunto verdade, você vai verificar que esse conjunto verdade ele vira um conjunto universo. Ele passa a ser um outro universo daquilo ali. Então, alguns exemplos. Olha só. Se eu estiver falando em números naturais são números muito previsíveis, porque você conhece o seu antecessor e o sucessor. E mesmo se tem um antecessor, por exemplo, no caso do zero, que é o único natural que não vai ter um antecessor.
né, o restante todos eles têm sucessor e antecessor. Então fica fácil a gente entender isso. Quando eu expresso uma inequação dessa maneira aqui, ó, x menor que 5. Se o conjunto é o conjunto dos números naturais, esses valores são previsíveis. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4. É um conjunto universo. Então a resposta para isso aqui é um conjunto universo. Então você tem um novo universo de valores ali como resposta para a sua inequação. Outro exemplo, x maior ou igual a 2. Então você tem um outro universo aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Agora o 2 entra porque eu tenho a igualdade também nesse símbolo, né? Então o 2 entra. E a gente percebe o seguinte, se caso aqui é maior ou igual a 2, esse conjunto universo é um conjunto infinito. No caso anterior era um conjunto finito, certo? Nesse aqui já é um conjunto infinito. Quando você pega 3x menor do que 15, é o triplo de um valor, tem que ser menor que 15. Esses valores podem ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4. O 5 já não serviria, né? Porque o triplo de 3, ou melhor, desculpa, o triplo de 5 é 15. 15 não é menor que 15, então já estaria fora desse conjunto aqui. Então o seu conjunto verdade virou um novo conjunto universo. Bom, beleza. Quando os números são naturais, o conjunto dos números naturais, essa previsão é tranquila. Quando a gente passa lá para o conjunto dos números inteiros, continua sendo tranquilo, tá? Embora o conjunto dos números inteiros você acrescente toda a parte negativa aos naturais, né? Mas você consegue ainda manter um sucessor e um antecessor. Então são previsíveis os valores. E para por aí. Quando você chegar no conjunto dos números racionais, dos números irracionais, do conjunto dos números reais, você não tem mais condição de estabelecer essa relação de antecessor e sucessor. Porque sempre vão existir um número entre dois outros números quaisquer. Essa é a premissa que você tem desses conjuntos, né? Então você vai ter uma infinidade ali. É onde a gente começa a estudar os tais intervalos. Muito bem. Então como resolver? Como ter uma solução para isso? A solução vai ser a seguinte: quando você precisar expressar esse conjunto, que é o conjunto verdade, num novo conjunto universo, você vai ter que especificar, ou seja, você vai ter uma premissa, né? Você vai ter um pré-requisito ali para começar a escrever o conjunto. Então, mesmo que você escreva aqui, por exemplo, x menor que 5, mas esse x é da onde? Se for natural, você pode escrever o conjunto dessa maneira. Se for racional, você tem que partir da premissa que eu vou mostrar agora. Toda vez que você for responder algo de inequação, e esse conjunto for de racionais, reais, irracionais, ou até mesmo mais à frente um pouquinho vocês vão ver o tais conjunto dos números complexos, você vai ter que escrever com essa característica aqui, ó. X pertence ao determinado conjunto. No nosso caso aqui, o x pertence aos racionais. Tal que, aí você vem com a expressão que é a solução do seu problema. Se for números reais, x pertence aos números reais, tal que, aí você vem com a expressão que foi a solução do problema. Então já fica caracterizado dessa maneira. Toda vez que você for responder uma inequação, observa o seu conjunto, tá? E nada impede de que a premissa seja feita dessa maneira também. X pertence aos naturais, ou x pertence aos inteiros, sem problema nenhum, tá? Só que a questão dos naturais e dos inteiros, a gente ainda consegue escrever os números, né? Colocar uma outra notificação ali para o seu conjunto de solução. Bom, aí vem, vamos resolver as tais inequações. Como a gente tem visto aqui, eu só mostrei por enquanto as inequações do primeiro grau, onde você tem lá a variável com expoente 1. Nessas inequações, a gente vai pegar duas propriedades que são interessantes das próprias equações. A propriedade aditiva, aquela propriedade onde você pode adicionar ou subtrair valores aos dois membros que você não altera a sua equação, né? E aí nós vamos pegar a propriedade multiplicativa, onde diz que se você multiplicar ou dividir os dois membros da equação com o mesmo valor, não altera. Pegando essas duas propriedades, vamos adaptá-las agora às tais inequações. Quando você tem a propriedade aditiva, você não muda sentido da inequação. Então, se você somar ou subtrair valores nos dois membros da inequação, nada se altera. Você mantém lá
todas as premissas, todas as coisas que você resolvia em equação, você vai resolver da mesma maneira. A atenção é quando ocorre a propriedade multiplicativa. Porque se você multiplicar ou dividir quaisquer membros, né, os dois membros da sua inequação, por um valor positivo, a inequação continua sem alterar o sentido. Mas, porém, contudo, todavia, quando você multiplica ou divide por valores negativos, o sentido muda. Quem é maior vira menor e vice-versa. Quem é maior ou igual vira maior ou igual e vice-versa. Tá? Então vamos ver se a gente consegue mostrar isso com os exemplos. Quero resolver as inequações sendo o conjunto universo o conjunto dos números racionais. Tá? Então vamos lá. 7x mais 3 maior do que 8 mais 4x. Então podemos pensar, a princípio, que seria até uma equação do primeiro grau. Ou seja, o que a gente faz de modo, a grosso modo falando? Passa que tem variável para um lado e que não tem variável para o outro. Ou seja, isola a variável em um dos membros. E a gente vai tentar fazer isso aqui também. Então, eu tenho 7x no primeiro membro, permanece inalterado. Lá no segundo membro aparece o 4x. Pela propriedade aditiva, eu vou adicionar menos 4x para poder zerar isso aqui. Então, menos 4x vai aparecer no primeiro membro. Consegui isolar a variável. Vai ser maior que o 8, permanece lá inalterado no segundo membro. Quem está agora atrapalhando aqui o primeiro membro é esse mais 3 ali. Propriedade aditiva, adiciono menos 3, né? Então, menos 3 aparecendo lá no segundo membro. Feito isso, vamos reduzir os termos semelhantes. 7x menos 4x, temos 3x, que é maior que 8 menos 3, 5. Beleza. Eu tenho o triplo de x, eu não quero o triplo de x, eu quero x. Então, pela propriedade multiplicativa, basta que eu divida os dois membros por 3, que eu elimino isso aqui e deixo a minha unidade. Então, x vai ser maior que 5 terços. Beleza, x maior que 5 terços. Como eu vou responder o meu conjunto verdade? Meu conjunto verdade é o x que pertence ao conjunto dos números racionais, tal que o x ele é maior que 5 terços. Assim, nós respondemos a nossa inequação. Aqui, aplicamos a propriedade aditiva primeiro, para eliminar, depois a propriedade multiplicativa, mas como os valores a serem colocados na propriedade multiplicativa eram valores positivos, ou seja, eu dividi os dois membros por 3, é um valor positivo, não alterou o sentido da minha inequação. Então, não precisei ficar com uma atenção muito grande ali na questão do símbolo, né, de maior que. Vamos a um segundo exemplo. 2x mais 5 maior que 4x mais 11. Primeiro momento, isolar as variáveis. Então, eu terei 2x, pela propriedade aditiva, vamos adicionar aqui menos 4x, né? Então, menos 4x, que vai ser maior que o 11, permanece inalterado, positivo ali, mais 5, adicionando menos 5, eu teria menos 5 aqui no meu segundo membro. 2x menos 4x fica menos 2x, que é maior que 11 menos 5, nós temos 6. Bom, para que eu possa agora isolar o x, eu tenho que dividir os dois membros por menos 2, certo? Então, quando eu dividir os dois membros por menos 2, eu vou ter x, aí que vem a atenção, ó, maior que menos 6, ou melhor, 6 por menos 2. Dividir os dois membros por um número negativo. Tá? Dividir os dois números negativos, o que acontece? Inverte o sinal. Uma outra maneira, talvez até mais prática, para a gente poder solucionar isso, vamos partir desse princípio aqui. Eu tenho menos x, maior que 6 por 2. Aí eu ficaria com menos x maior do que 3. Aí a gente sabe aquela historinha de não poder ter variável negativa, tem aquela historinha de multiplicar por menos 1.
Olha, multiplicou por menos 1 significa que você vai trocar o sinal daqui, inverter o sentido da inequação e colocar o valor lá negativo, você está multiplicando por menos 1 o 3 também. Isso seria uma forma de você tentar entender o que eu mostrei aqui. Caso não queira fazer dessa maneira, já sabe que aqui você já inverteu, o x fica sendo menor que, menos 3, que é o mesmo probleminha. Como é que vai ser a solução ou conjunto verdade? X pertence ao conjunto dos números racionais, tal que o x é menor que menos 3. Então, galera, fica a dica aí. Muita atenção na hora que você tiver com a divisão ou a multiplicação de valores negativos nos dois lados, nos dois membros de uma inequação. Toda vez que isso ocorrer, você precisa ter uma atenção especial na questão dos sentidos dessas inequações. Tá ok, gente? Por hoje a gente fica nisso aí. Eu espero que vocês façam as listas, tirem todas as suas dúvidas e espero vocês no nosso próximo encontro. Falou, galera? Forte abraço então. Fiquem com Deus.